Meus queridos do 8º ano, dando continuidade às nossas atividades referente à termologia, hoje nós vamos continuar o exercício na nossa aula 18 de Física, referente a esse assunto. Nós ficamos na última aula na 11ª questão, então nós vamos dar continuidade hoje a partir da 12ª questão. E ela diz o seguinte, se você observar aí, o material, pessoal, ele foi colocado junto com a aula na plataforma, certo? No experimento, aquece um corpo com o objetivo de determinar sua capacidade térmica. Para tanto, utiliza uma fonte térmica de potência constante, que fornece 30 calorias por segundo. Então, ele está dando o valor aí da potência, né? E ele deu um gráfico. Se você observar aí esse gráfico, pessoal, a temperatura aumenta de 20 até 60, né? Então, a temperatura inicial é 20, a temperatura final é 60, e o tempo vai de 0 a 20, que o tempo inicial é 0 e o tempo final é 20. Então, a gente primeiro vai calcular essas variações aí, pessoal, para a gente resolver. Então, a variação da temperatura será 60 graus menos 20 graus, nós vamos ter 40 graus, e a variação do tempo vai ser de 20 segundos menos 0 segundos, que é igual a 20 segundos. Então, isso são os dados que a gente retirou aí do gráfico. Olhem para a retinha na diagonal de onde ela começa até onde ela termina. Ele quer saber qual é a capacidade térmica desse corpo, né, pessoal? Então, vamos lá. Olha, ele deu a potência aí. Então, a potência, vou calcular aqui, vai ser igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, né? Então, essa quantidade de calor aqui, pessoal, vou trazer a resolução para cá, essa quantidade de calor será a potência vezes a variação do tempo, né? Então, a quantidade de calor será a potência, que é de 30 calorias por segundo, vezes a variação do tempo, que é 20, né? Então, Q vai ser igual a 600 calorias. Aí ele quer saber a capacidade térmica. A capacidade térmica é Q dividido pela variação da temperatura, pessoal, certo? Então, ó, C vai ser igual, Q é 600 e a variação da temperatura é 40. Simplificando aqui, então nós vamos ter uma capacidade térmica de 15 calorias por grau Celsius, certo? Então, preste atenção. Primeiro, a gente tirou os dados do gráfico, a gente subtraiu, né, que variação é a final menos a inicial, achamos a variação da temperatura e a variação do tempo. Na fórmula da potência aqui, ó, nós vamos descobrir a quantidade de calor, porque ele deu o valor da potência, 30 calorias por segundo, vezes a variação do tempo, que é 20, achamos 600 calorias. Aí jogamos esse valor para a fórmula de capacidade térmica, que é 600, dividido pela variação da temperatura. Não confunda, aqui é a variação do tempo e aqui é a variação da temperatura, ok? Aí vamos para a 13ª questão, que diz o seguinte, uma fonte térmica é utilizada por imersão para aquecer 200 gramas de água, está dando a massa, durante um intervalo de tempo variando a temperatura da água em 30 graus Celsius. O tempo é de 5 minutos, pessoal. Vocês já sabem que nós vamos ter que transformar aí, né? Se o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius e 1 caloria corresponde a 4,18 joules, qual a potência dessa fonte? Aí nessa questão ele não trabalhou com arredondamento, ele trabalhou com os 4,18. Ele quer saber, pessoal, qual é a potência. Bem, para começar a resolver a 13ª questão, a gente vai primeiro usar a fórmula do calor sensível, né? Q é igual a M vezes C vezes a variação da temperatura. Ele deu aí os valores. A massa é 200, né? O calor específico é 1. E a variação da temperatura aí ele já deu diretamente, 30 graus, né? Então, Q vai ser igual, 200 vezes 1 é 200,
200 vezes 30, 2 vezes 3, 6, são 3 zeros, 1, 2, 3. Vai dar 6.000 calorias. Só que, pessoal, ele quer aí que você transforme para joule, porque ele deu o valor em joules, né? Então, isso aqui vai ser 6.000 vezes 4, eu vou arredondar, tá bom? Para a gente não trabalhar com 4,18. Arredondando para 4,2, que vai ser igual a 25.200 joules, né? 25.200 joules. Então, a potência vai ser igual ao valor de Q, que é 25.200, dividido pelo tempo, né, pessoal? Não é 5 minutos, a gente tem que transformar para segundos, pessoal. 5 vezes 60 dá 300 segundos, né? Foi por isso que eu transformei, eu não posso trabalhar em minutos. Potência é igual a 252 dividido por 3, nós vamos encontrar 84 watts de potência, ou então 84 calorias ou joules por segundo, ok? 14ª questão. Lembre-se, nós transformamos aqui o tempo, 5 minutos para segundos. 14ª diz o seguinte. Nós vamos trabalhar agora, pessoal, com escalas termométricas, certo? Diz assim, a medida da temperatura de um gás, ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Ó, pessoal, primeiro você tem que desenhar aqui as escalas. A escala Celsius, ela vai de 0 a 100, né? Temos 0 graus aqui no inferior e 100 graus no superior. E a escala Fahrenheit, na escala superior é 212 graus, né? E na escala inferior é 32 graus. Ele quer saber qual é a temperatura correspondente igualmente nas duas. Então, o que é que você faz, pessoal? Ó, você traça aqui uma linha imaginária e diz que aqui é X e aqui é X, porque é o mesmo valor correspondente às duas escalas. Ele disse isso. Então, lembra daquela regrinha que eu ensinei na aula? Meio menos o pé é dividido por cabeça menos o pé. E nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos pegar x menos 0 sobre 100 menos 0. E depois x menos 32 sobre 212 menos 32. Meio menos o pé, cabeça menos o pé. Então vai ficar assim, pessoal, ó. X menos 0 graus sobre 100 graus menos 0 graus é igual a x menos 32 graus sobre 212 graus menos 32 graus. Cabeça menos o pé. Resolvendo aqui a matemática, vai ficar x sobre 100, porque x menos nada é x, 100 menos nada é 100, é igual a x menos 32, 212 menos 32, pessoal, dá 180. Então, vamos resolver aqui pela regra do cruzamento agora, ó. Meio pelos extremos. 180 vezes x vai ficar 180x. É igual 10 vezes x, 10x. Mais por menos dá menos. Pô, desculpa, é 100, né? 100 vezes x, 100x. Menos 100 vezes 32 dá 3.200. Aí a gente traz o 100 para o primeiro membro, com o sinal trocado. 180x menos 100x é igual a menos 3.200. Nós vamos chegar a quanto? 180 menos x dá 80x. É igual a menos 3.200. X será igual a menos 3.200 dividido por 80. Simplificando aqui, x vai ser igual a menos 32 dividido por 8 é 40 graus. Então, essa vai ser a mesma temperatura
nas duas escalas, certo? Então, faça um esqueminha pé ou meio menos o pé e cabeça menos o pé, que vocês vão conseguir resolver, certo? Tirem um print aí e vamos agora para a 15ª questão. Na nossa 15ª questão, ele diz o seguinte: uma escala X faz corresponder a indicação 10 graus X ao ponto fixo inferior e 260 graus X ao ponto fixo superior. Determine a temperatura que nessa escala corresponde a 50 graus Fahrenheit. Então, nós temos uma escala arbitrária aí que foi criada, né? E ele quer que faça relação com a escala Fahrenheit. Então, você tem que montar novamente o sistema de escalas. Você vai ter aqui a escala arbitrária X e a escala existente Fahrenheit, né? Vamos colocar aqui o ponto superior e o ponto inferior em cada uma, né? A escala Fahrenheit é 32 e 212, e na arbitrária aí ele disse que o ponto inferior é 10 e o ponto superior é 260. Aí ele quer que você calcule qual vai ser o valor dessa escala arbitrária quando aqui for 50 graus Fahrenheit. Então aqui será X, certo, pessoal? Vamos fazer o mesmo esquema, meio menos o pé dividido pela cabeça menos o pé. Então, vai ficar, ó, x menos 10 sobre 260 menos 10. 260 menos 10. Igual 50 menos 32 dividido por 212 menos 32. Resolvendo aqui, fica x menos 10, 260 menos 10, 250. É igual, 50 menos 32 é 18, 212 menos 32 é 180. A gente pode simplificar, pessoal, 18 com 180 para ficar mais fácil, certo? Por 18 dá 1, por 18 dá 10. Então, vai ficar na realidade 1 sobre 10. Meio pelos extremos. 10 vezes x vai ficar 10x, mais por menos dá menos, 10 vezes 10, 100, menos 100, é igual 250 vezes 1, 250. Então, resolvendo aqui, pessoal, nós vamos ter 10x é igual a 250, o menos 100 vem para o primeiro membro somando, mais 100, né? Então, x vai ficar 250 mais 100, 350, dividido por 10, que é igual a 35 graus. Então, o valor dessa escala arbitrária, quando for 50 graus Fahrenheit, né, vai corresponder a 35 graus na escala arbitrária. 16ª questão diz o seguinte: olha, pessoal, uma panela com água é aquecida de 25 para 80 graus Celsius. Então, nós temos aí uma variação de temperatura, né? Indique a variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Ele quer a variação da temperatura. Então, existe uma formulazinha que eu coloquei na apostila, pessoal, que é o seguinte: a variação da temperatura em graus Celsius sobre 5, como é Celsius e Fahrenheit e Kelvin, vai ser igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5, que vai ser igual a variação da temperatura em graus Fahrenheit sobre 9. Então, nós temos essa formulazinha. Primeiro, nós vamos relacionar Celsius com Kelvin, depois nós vamos relacionar Celsius com Fahrenheit para a gente descobrir. Quando você subtrai aí 80 menos 25, né, pessoal? Nós vamos encontrar quanto? Nós vamos encontrar 55 graus, né? Então, vai ficar da seguinte forma, ó. 55 sobre 5 é igual à variação
da temperatura em Kelvin sobre 5. Como os denominadores são o mesmo, a gente é só cancelar. Então, a variação da temperatura em Kelvin será a mesma da temperatura em graus Fahrenheit. Opa, desculpe. Kelvin, lembrando, pessoal, ele não tem um símbolozinho do grau, né? E outra coisa, Kelvin não admite temperaturas negativas, porque ela é absoluta, as outras duas são relativas, né? Agora nós vamos relacionar aqui graus Celsius com Fahrenheit. Vai ficar 55 sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Fazendo meio pelos extremos. Se você quiser simplificar, você pode também, pessoal. Ó, 55 dividido por 5 é 11, né? Então, ΔT Fahrenheit vai ser igual a 99 graus. Porque, ó, a gente pode simplificar aqui, ó. Dá 1 e aqui fica 11. Aí vai ficar 1 vezes ΔT e 11 vezes 99, ou vezes 9, certo? Então, tá aí a variação nas duas escalas que ele pediu. Aprendam essa formulazinha bem simples, certo? 17ª questão. Ele diz o seguinte na 17ª. Um viajante, ao desembarcar no aeroporto de Londres, observou que o valor da temperatura ambiente na escala Fahrenheit é o quíntuplo desse valor na escala Celsius, pessoal. Então, qual é o valor dessa temperatura? Ó, ele está fazendo a seguinte afirmação, que na escala Fahrenheit vai ser o quíntuplo do valor da escala em Celsius. São 5 vezes Celsius. Então, você vai fazer, ó, graus Celsius sobre 5 vai ser igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Lá da formulazinha que a gente aprendeu das escalas, né? Onde tem F, nós vamos substituir por 5 vezes graus Celsius. Então, vai ficar grau Celsius sobre 5 vai ser igual a 5 graus Celsius menos 32 sobre 9. Eu substituí, ó, aqui nesse valor de graus Fahrenheit. Fazendo aqui meio pelos extremos, nós vamos encontrar 9 graus Celsius é igual a 5 vezes 5, 25 graus Celsius, mais por menos dá menos, 5 vezes 32, 160. Então, vai ficar 9 graus Celsius menos 25 graus Celsius é igual a menos 160. Vai ficar os dois lados negativos, então vamos multiplicar por menos 1. Graus Celsius vai ser igual a 160. 25 menos 9, pessoal, dá 16, né? Então, vai ficar quanto aqui? 10 graus. Tá aqui o valor da nossa resposta, né? Bem fácil. 18ª questão. Ele diz o seguinte: o verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos. A diferença entre a máxima temperatura e a mínima foi de 60 graus. Então, ele está dando o valor da variação de temperatura, né? Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Bem, pessoal, se ele já está dando o valor, ó, ele está dando o valor da variação da temperatura na escala Celsius, que é 60 graus. Então, você vai fazer assim, ó, graus Celsius sobre 5 é igual a graus Fahrenheit sobre 9. Lembra dessa formulazinha aqui, ó? Aqui é porque eu estou evitando colocar o delta, para não ocupar muito espaço ali, mas você pode, essa variação T aqui, não é obrigatório vir na fórmula, certo? Então, vai ficar, ó, 60 sobre 5 é igual a graus Fahrenheit sobre 9. Fazendo meio pelos extremos, nós vamos obter 5 graus Fahrenheit é igual a 9 vezes 60, vai dar igual a 540. Então, graus Fahrenheit é igual a 540 dividido por 5, né? Desculpa, deixa eu ajeitar aqui. Graus Fahrenheit vai ser igual a 5 dividido por 5 dá 1. 40 dividido por 5 vai dar 108.
108 graus. Você vai ter que pedir um zero emprestado. Então, vai ficar aí, pessoal, ó, 540 dividido por 5, vai ficar 108 graus Fahrenheit. Bem, agora nós vamos concluir o nosso exercício resolvendo as próximas questões. Bem, pessoal, na nossa 19ª questão diz o seguinte: para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperatura. Ele disse que nessa escala, pessoal, a inferior valia 0 e a superior valia 10. E elas correspondem a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius na escala Celsius. Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma escala arbitrária aqui que ele deu. Vamos dizer que é uma escala X, né? Escala X. Vamos colocar aqui os valores que ele deu. E a escala Celsius aqui, ele também deu os valores. Não é a escala como a gente conhece não, certo? Então, é 0 aqui e 10 aqui, né? E vai corresponder a 37 graus Celsius e a 40 graus Celsius aqui, os pontos. Ele pergunta, a temperatura do mesmo valor numérico em ambas as escalas é de aproximadamente. Ó, se tem o mesmo valor nas duas, então a gente pode dizer que aqui é X e aqui é X. E fazemos aquele mesmo processo, meio menos o pé, cabeça menos o pé. Então vai ficar, pessoal, ó. Vou montar aqui o esqueminha. X menos 0 sobre 10 menos 0, x menos 0, 10 menos 0, é igual a x menos 37 sobre 40 menos 37, certo? Tá aqui, eu fiz, ó. Meio menos o pé, cabeça menos o pé. Resolvendo aqui, vai ficar x sobre 10 é igual a x menos 37 sobre 3, porque 40 menos 37 é 3. Aí a gente faz meio pelos extremos, né? Vamos resolver aqui desse lado. 3 vezes x vai ficar 3x é igual 10 vezes x, 10x, mais por menos, dá menos, 10 vezes 37, 370. Então, 3x menos 10x, porque a gente traz para cá com o sinal trocado, menos 370. Se você observar, esse lado vai ficar negativo e o outro também está negativo. Multiplicamos tudo por menos 1. 10 menos 3 é 7, então x vai ficar 370 dividido por 7, vai ser igual a... Vai ficar igual a aproximadamente 52,9 graus, certo? Que é um valor aproximado. Dá 52,85. Entenderam aqui, pessoal? É sempre o mesmo processo. Meio menos o pé, cabeça menos o pé. Na nossa 20ª questão, pessoal, nós vamos trabalhar com o seguinte: a indicação da temperatura na escala Fahrenheit excede 2 unidades o dobro da correspondente na escala Celsius. Ó, pessoal, então você tem que raciocinar e montar primeiro aqui a condição. Então, na 20ª questão, nós temos o seguinte: ele diz que a escala Fahrenheit, ela excede em 2 unidades o dobro da escala Celsius. Então, está aumentando em 2 unidades o dobro da escala Celsius. Ele quer saber qual é a indicação na escala Celsius, né? Então, vamos lá. Vai ficar graus Celsius sobre 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, né? Aí vai ficar, pessoal, graus Celsius. Onde tem Fahrenheit, nós vamos substituir aqui, pessoal, ó, por isso. Então, vai ficar graus Celsius sobre 5 vai ser igual a 2 graus Celsius mais 2 menos 32, tudo isso sobre 9. Então, vamos ter o que aqui, pessoal? Graus Celsius sobre 5 é igual a 2 graus Celsius mais 2 menos 32 dá menos 30 sobre 9. Meio pelos extremos, 9 vezes graus Celsius. 9 graus Celsius é igual a
5 vezes 2, 10 graus Celsius, mais por menos dá menos, 5 vezes 30, 150. Então vai ficar 9 graus Celsius menos 10 graus Celsius, porque ele vai para o primeiro membro com sinal trocado, vai ser igual a menos 150. Como os dois lados vão ficar negativos, menos 10 mais 9 vai ficar menos 1. Então, graus Celsius vai ser igual a 150 graus. Certo, pessoal? Você tem que criar primeiro a condição que ele diz na questão para poder substituir nas escalas termométricas, né? A 21ª questão diz o seguinte: a diferença entre a indicação de um termômetro Fahrenheit e a de um termômetro Celsius para um mesmo estado térmico é 40 graus. Qual é a leitura? Temos outra condição aí, pessoal. Ele diz o seguinte, que F menos graus Celsius vai ser igual a 40 graus, né? Então, vamos resolver, colocar um em evidência aqui. Graus Fahrenheit vai ser igual a 40 mais graus Celsius. Nós fizemos aqui essa condição, né? Aqui, ó. Aí vamos montar aqui a mesma fórmula. Graus Celsius sobre 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aonde tem Fahrenheit, nós vamos substituir aqui, pessoal. Então, vai ficar graus Celsius sobre 5 é igual a 40 mais graus Celsius menos 32, tudo isso sobre 9. Aí vamos resolver aqui, ó. Vai ficar graus Celsius sobre 5 é igual. 40 menos 32 é 8. Vai ficar 8 mais graus Celsius sobre 9. Meio pelos extremos, né? Nós vamos resolver aí agora. Vai ficar 9 graus Celsius é igual 5 vezes 8, 40, mais por mais dá mais 5 graus Celsius, porque 5 vezes C é 5C. Trazemos para o primeiro membro, 9 graus Celsius menos 5 graus Celsius é igual a 40. 9 menos 5 é 4, né? Então, graus Celsius vai ficar 40 dividido por 4 é igual a 10 graus. Então, você tem que prestar atenção na condição que ele está lhe impondo na questão, para você primeiro montar a condição, para depois substituir na fórmula. Bem, pessoal, e na 22ª questão, eu vou resolver ela aqui, nós temos uma questão sobre teoria aí, né? Ela diz o seguinte, pessoal, julguem as afirmações abaixo. 1. A escala Celsius atribui 0 para o ponto de fusão e 100 para o ponto de ebulição, é verdade, né? Aí eles se baseiam nessa condição aí, do ponto de fusão e do ponto de ebulição da água. 2. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273. Na realidade, pessoal, o zero absoluto corresponde a menos 273,15, né? Mas a gente aproxima para menos 273. Então, essa seria o menor valor possível para a escala Kelvin. É verdade também, viu? Então, o item 2 aí é verdade. E no item 3 ele diz, menos 1 grau Celsius, qual equivale a 1 grau Fahrenheit? Não, pessoal, se você resolver essa questão aqui, ó, fazendo isso aqui, colocar o valor aqui de menos 1 e fazer meio pelos extremos, você vai encontrar 1,8, né? Então, é falso, pessoal, a terceira, certo? Vai ficar 1,8, vai ficar menos 1 vezes 9 e vai ficar 5F menos 160, você resolvendo vai encontrar o valor de 1,8. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Os itens 1 e 2 são verdadeiros. Bem, pessoal, exercitem. Façam um print aqui das questões para vocês resolverem em casa. Coloquem em prática tudo isso que vocês estão vendo aqui. Não acumule o estudo, certo? Na próxima aula nós vamos terminar de resolver essas questões. Nós ainda temos questões sobre escala e vamos resolver a parte teórica, que é as passagens de calor de um corpo para o outro, né? Condução, convecção e irradiação. Um grande abraço da Tia Evi e até a próxima aula.